Nunca imaginei que um líquido tão comum como o café pudesse causar tanta dor. As queimaduras no meu rosto ardiam como brasa viva, mas o que mais doía eram as palavras dele ecoando na minha mente. Você é inútil, Renata. A xícara quebrada no chão da nossa sala era apenas um símbolo do que havia se tornado nosso casamento de 15 anos. Meu nome é Renata Fonseca. Tenho 37 anos. Trabalho como enfermeira no Hospital Municipal São Francisco, aqui em Joinville. Poderia estar contando uma história feliz, dessas de filme romântico onde tudo acaba bem, mas a vida real nem sempre segue roteiros perfeitos, não é mesmo? Às vezes o príncipe encantado se transforma num monstro sem que você perceba, tão gradualmente que quando você finalmente enxerga, já está presa numa teia de manipulação, medo e vergonha. Aquela noite de quinta-feira parecia comum como qualquer outra. Havia preparado o jantar, ajudado Amanda com o trabalho de biologia para a Escola Estadual Monteiro Lobato. E, finalmente, me permitido um momento de descanso no sofá da sala. Lembro claramente que passava uma reportagem sobre mulheres empreendedoras na TV. Ironicamente, eu sorria pensando como seria bom ter essa liberdade, enquanto ouvia a chave girar na porta. Jonas entrou cambaleando. O cheiro de álcool chegou antes mesmo dele. Seu rosto estava contorcido numa expressão que aprendi a temer nos últimos meses. A gravata torta, manchas no uniforme de motorista, olhos vermelhos. Meu coração acelerou imediatamente. Aquela sensação familiar de gelo na barriga tomando conta de mim. Tentei agir normalmente, como se nada estivesse errado. Tem comida na geladeira, esquentei para você mais cedo. Falei tentando soar casual, os olhos fixos na televisão, como se a matéria fosse a coisa mais interessante do mundo. Talvez, se eu fingisse normalidade, a tempestade passaria. Talvez, se eu não provocasse. Sua resposta foi um riso seco, debochado. Ele caminhou até a cozinha e ouvi a porta da geladeira abrindo. Por um instante pensei que tivesse funcionado. Relaxei minimamente os ombros que nem havia percebido estarem tensos. Foi quando ouvi o barulho da garrafa térmica sendo aberta. Aquela garrafa preta que mantinha o café quente por horas, que eu havia preparado para levar ao trabalho na manhã seguinte. Jonas voltou à sala segurando a garrafa. Assistindo essa merda? Aprendendo como ser independente, é isso? Ele provocou, apontando para a televisão. Engoli seco. Qualquer resposta seria a errada. O silêncio também seria errado. Não havia saída. É só uma reportagem, murmurei, sentindo o medo crescer. Foi quando ele se aproximou pairando sobre mim como uma sombra. Sabe qual é seu problema, Renata? Você se acha melhor que eu, a enfermeira, a salvadora de vidas. E eu? Só o motorista de caminhão, né? Aquele que mantém essa casa que paga as contas. Não respondi. Não era verdade. Eu também trabalhava, dividia todas as despesas, cuidava de Amanda, da casa, de tudo. Mas argumentar só pioraria a situação. Aprendi isso da pior forma possível. Olha para mim quando estou falando, ele gritou. Levantei os olhos lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo pronto para reagir, para me proteger. Foi quando aconteceu. Em um movimento rápido, ele virou a garrafa térmica sobre meu rosto. O café escaldante desceu como lava pela minha pele. A dor foi instantânea, excruciante. Gritei, levantando num impulso, as mãos tentando limpar o líquido que queimava. Inútil. Nem para me esperar em acordado serve, nem para preparar um jantar decente. Ele berrava enquanto eu cambaleava em direção ao banheiro, cega pela dor. O espelho mostrou o estrago. Meu rosto vermelho já começando a formar bolhas. Meus olhos, por sorte, tinham sido poupados. Fechei-os instintivamente no momento do ataque. Passei água fria incessantemente, chorando, tremendo, ouvindo Jonas continuar seu discurso de ódio na sala. Foi quando ouvi a porta do quarto de Amanda abrir. Nossa filha, assustada com os gritos. Mãe, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz trêmula. E ali, vendo o rosto assustado da minha menina, algo dentro de mim mudou. Uma certeza se formou, clara como cristal. Aquela seria a última vez. Sequei meu rosto com cuidado usando uma toalha limpa. Liga para o seu Geraldo, sussurrei para Amanda. Nosso vizinho idoso, o único em quem confiava no momento. Diga que preciso ir ao hospital. E o pai?
Ela perguntou, olhando nervosamente para a porta. Não se preocupe com ele agora, respondi. Uma calma estranha tomando conta de mim, substituindo o pânico inicial. Uma calma nascida não da aceitação, mas da decisão. Enquanto Amanda ligava do celular dela, peguei minha bolsa escondida no armário do banheiro. Dentro dela, meus documentos, algumas economias que vinha guardando sem que Jonas soubesse, como se uma parte de mim sempre tivesse sabido que este dia chegaria. O seu Geraldo não fez perguntas quando chegou. Apenas um olhar para meu rosto e ele entendeu. Jonas, àquela altura, havia desabado no sofá, o efeito do álcool finalmente vencendo sua fúria. Amanda pegou algumas roupas rapidamente. Saímos em silêncio, como fugitivos na nossa própria vida. No carro velho do seu Geraldo, olhei pela janela para a nossa casa. A casa que ajudei a construir, que decorei com tanto carinho, onde criei minha filha. Uma casa que deveria ser um refúgio, mas havia se tornado uma prisão. E enquanto nos afastávamos, eu sabia que nada seria como antes. O que eu não imaginava era a reviravolta que o destino ainda reservava nessa história. O Hospital São Francisco me acolheu naquela noite não como funcionária, mas como paciente. Irônico como a vida dá voltas. Eu, que passava os dias cuidando de ferimentos alheios, agora estava deitada numa maca, sentindo a dor lancinante das queimaduras no meu próprio rosto. O Dr. Paulo, meu chefe há 8 anos, examinou cada centímetro da área afetada, com uma expressão que misturava compaixão e indignação. Queimadura de 2º grau, Renata. Vai precisar de cuidados específicos, ele disse, enquanto aplicava uma pomada especial. Mas o que realmente quero saber é como isso aconteceu. Seus olhos experientes já haviam visto casos como o meu antes. Médicos e enfermeiros desenvolvem um 6º sentido para distinguir acidentes domésticos genuínos de agressões disfarçadas. Baixei o olhar, sentindo vergonha se espalhando por mim como uma infecção silenciosa. A mesma vergonha que me manteve presa àquela situação por tanto tempo. Foi um acidente, murmurei automaticamente. A resposta programada que tantas mulheres na minha situação repetem. Mas as palavras soaram ocas, falsas até para meus próprios ouvidos. Amanda, sentada no canto da sala de emergência, levantou a cabeça. A maturidade nos olhos dela me assustou. Olhos de quem cresceu depressa demais, observando o que acontecia em casa. Não foi acidente, doutor, ela disse firmemente. Meu pai jogou café quente no rosto dela de propósito. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Senti as lágrimas escorrendo, misturando-se à pomada nas minhas bochechas. Paulo assentiu gravemente e pediu para falar comigo a sós. Amanda saiu relutantemente, acompanhada por uma enfermeira. Renata, trabalho com você há anos. Sempre admirei sua competência, sua dedicação. Como nunca percebi, a culpa na voz dele era palpável. Aprendi a esconder bem, respondi, tentando sorrir, mas as queimaduras protestaram dolorosamente. Foi então que comecei a desabafar. As palavras saíram como uma represa que finalmente se rompe após anos contendo pressão. Contei como Jonas e eu nos conhecemos há 20 anos, ainda adolescentes, no mercado do seu Carlos. Como ele era doce, atencioso, como sonhamos juntos com uma família. O nascimento da Amanda, a casa na Vila das Acácias que compramos com tanto sacrifício. Os primeiros sinais começaram sutilmente, expliquei, relembrando momentos que na época pareciam insignificantes. Um comentário maldoso aqui, uma piada depreciativa ali. Depois vieram as acusações de que eu estava olhando para outros homens, de que estava tramando pelas suas costas. Paulo escutava atentamente, sem interromper. Era estranho como me sentia mais confortável confidenciando nele do que em qualquer familiar. Talvez porque no ambiente hospitalar, revelar feridas físicas ou emocionais parecia mais aceitável. No início, eu rebatia, me defendia, mas aos poucos fui cedendo para evitar conflitos. É só uma fase, dizia para mim mesma. É o estresse do trabalho dele. Sempre encontrava justificativas. Parei um momento recordando quando as coisas começaram a piorar de verdade. Foi após a empresa de transportes reduzir o quadro de funcionários, há cerca de 8 meses. Jonas passou a beber mais,
frequentando quase diariamente o bar do Adão depois do expediente. Voltava para casa irritado, procurando motivos para brigar. Uma torneira pingando, um jantar não muito ao seu gosto, contas para pagar. Qualquer coisa servia como estopim. A primeira vez que ele me empurrou contra a parede, pediu perdão logo em seguida. Chorou como uma criança. Jurou que nunca mais aconteceria. Minha voz falhou ao recordar. Acreditei nele. Quis acreditar. Paulo me ofereceu um copo d'água, sua expressão agora mais sombria. Continuei narrando como o padrão se estabeleceu. Agressão, arrependimento, promessas, lua de mel temporária e depois, inevitavelmente, nova agressão. Um ciclo vicioso que estudiosos da violência doméstica conhecem bem, mas que para quem está dentro parece único, particular, impossível de escapar. A Thalita começou a notar os hematomas que eu tentava esconder com maquiagem, confessei, mencionando minha colega de enfermagem. Ela me confrontou no vestiário há 2 semanas, mas neguei tudo. Disse que era desastrada, que havia esbarrado em móveis. Lembrei como Thalita me olhou naquele dia, com uma mistura de descrença e preocupação. Ela tentou me entregar um panfleto do Centro de Apoio à Mulher, mas eu recusei, fingindo ofensa. Como estava cega, como estava imersa na negação. O que vai fazer agora, Renata? Perguntou Paulo finalmente, após eu terminar meu relato. Era a pergunta que eu mesma me fazia. O que fazer? Para onde ir? Como reconstruir uma vida inteira? Minha carreira estava ali no hospital, mas minha casa, minhas roupas, nossas economias, tudo estava ligado a Jonas. Não sei, admiti honestamente. Só sei que não posso voltar. Paulo me informou que precisaria fazer uma notificação compulsória, procedimento padrão em casos de violência. Perguntou se eu gostaria de registrar um boletim de ocorrência. A ideia me causou pânico instantâneo. E se ele ficar mais bravo? E se tentar fazer algo pior? E se perder o emprego por causa da denúncia? As preocupações brotavam uma atrás da outra. E se ele fizer pior justamente porque não houve consequências? Contrapôs Paulo gentilmente. Naquele momento, a porta se abriu e Vanessa Duarte entrou. Não a conhecia pessoalmente, mas sabia que era assistente social especializada em casos de violência doméstica. Paulo deve tê-la chamado enquanto eu narrava minha história. Sei que é muito para processar agora, Renata, ela disse após se apresentar. Mas precisamos garantir sua segurança e a da sua filha primeiro. Você tem para onde ir esta noite? Pensei no pequeno apartamento da minha mãe Carmen em Florianópolis. Mas era longe demais para ir naquele momento. Como se lesse meus pensamentos, Vanessa continuou. Temos uma rede de apoio e casas de passagem. Lugares seguros onde você pode ficar até decidir os próximos passos. Balancei a cabeça negativamente. A Thalita disse finalmente. Talvez possamos ficar com ela por alguns dias. Fiz a ligação ali mesmo, com as mãos trêmulas. Thalita atendeu no segundo toque, provavelmente assustada com uma chamada àquela hora da noite. Quando expliquei a situação, não hesitou nem por um segundo. Venham para cá agora. O quarto de hóspedes está pronto. Assim começou minha jornada de reconstrução. A primeira noite na casa de Thalita foi angustiante. Amanda adormeceu exausta após chorar por horas, confusa com a situação. Fiquei acordada, cada barulho me fazendo sobressaltar, imaginando Jonas descobrindo onde estávamos, aparecendo furioso à porta. Meu celular tocou incessantemente com mensagens dele. Alternavam entre súplicas desesperadas. Por favor, me perdoa, estou arrependido. E ameaças veladas. Você não vai tirar minha filha de mim. Desliguei o aparelho, incapaz de lidar com aquela montanha russa emocional. Na manhã seguinte, Vanessa apareceu com documentos para solicitação de medida protetiva. Explicou pacientemente cada passo do processo. Meu rosto ainda doía terrivelmente, as bolhas começando a formar crostas. Olhava para meu reflexo no espelho e mal me reconhecia. Não apenas pelas marcas físicas, mas pelo olhar. Havia algo diferente nos meus olhos agora. Uma determinação nascente. Muitas mulheres voltam para os agressores 5, 6, 7 vezes antes de conseguirem sair definitivamente, explicou Vanessa enquanto preenchíamos os formulários. É importante que você saiba disso, para não se culpar se sentir vontade de retornar. Aquelas palavras me atingiram profundamente. Já sentia a atração magnética do familiar.
por mais tóxico que fosse. Parte de mim queria acreditar que Jonas mudaria, que esta vez seria diferente, que poderíamos voltar a ser a família que fomos um dia. Por que fazemos isso? Perguntei a Vanessa. Por que é tão difícil simplesmente ir embora? São muitos fatores. Ela respondeu com a sensibilidade de quem já acompanhou centenas de casos semelhantes. Dependência financeira, medo, filhos, vergonha, isolamento social que o abusador cria gradualmente, esperança de mudança e, principalmente, o vínculo traumático que se forma com o agressor. Nos dias seguintes, com a medida protetiva em mãos, consegui voltar à nossa casa acompanhada por uma oficial de justiça para buscar mais roupas e objetos pessoais. Jonas havia sido notificado e não poderia se aproximar. A casa estava um caos. Garrafas vazias espalhadas, roupas pelo chão, pratos sujos. Amanda ficou no carro com Thalita, recusando-se a entrar. Enquanto recolhia nossos pertences, senti um misto de nostalgia e alívio. Cada cômodo guardava memórias, algumas boas, outras dolorosas. No quarto de casal, hesitei ao ver nossa foto de casamento ainda no criado mudo. Éramos tão jovens, tão cheios de esperança. Como havíamos chegado a este ponto? Meu celular, que eu finalmente havia religado, tocou. Era o irmão de Jonas, Fabrício. Renata, sei que você tem seus motivos e não estou julgando, ele disse, soando genuinamente preocupado. Mas o Jonas não está bem. Está falando coisas sem sentido, esquecendo conversas que tivemos horas atrás. Acho que não é só a bebida. Senti um aperto no peito. Por mais raiva que sentisse, ainda me importava. Eram 20 anos de história. Não se apaga isso de um dia para o outro. O que quer que eu faça, Fabrício? Depois do que ele fez? Não estou pedindo que volte, ele interrompeu. Só achei que deveria saber. Algo está errado com ele, além dos problemas que vocês já tinham. Desliguei, prometendo pensar no assunto, mas com a firme convicção de manter distância. Precisa focar em me reconstruir, em ajudar Amanda a processar tudo aquilo, em encontrar um novo lugar para morarmos. Foi quando soube que Jonas havia sido internado após sofrer uma convulsão no trabalho. A notícia me abalou mais do que gostaria de admitir. Apesar de tudo, não conseguia simplesmente apagar os sentimentos de uma vida inteira, mas me mantive firme na decisão de não voltar. Comecei a participar de um grupo de apoio no Centro de Apoio à Mulher, onde encontrei outras mulheres com histórias semelhantes, algumas piores que a minha. Ali, entre pessoas que entendiam exatamente o que eu estava passando, comecei a compreender melhor a dinâmica do abuso, como ele se instala gradualmente, como se normaliza, como distorce nossa percepção do que é aceitável num relacionamento. Aprendi sobre gaslighting, sobre isolamento social como tática de controle, sobre como agressores frequentemente têm duas faces, a privada e a pública. Foi nesse período também que encontrei um pequeno apartamento para alugar, não muito longe do hospital. Era modesto, menor que nossa casa, mas representava um recomeço. Amanda, inicialmente resistente à mudança, começou aos poucos a se adaptar. Sua escola ficava mais distante agora, mas Thalita se ofereceu para levá-la quando coincidisse com meus plantões. 2 semanas se passaram desde a agressão, quando recebi uma ligação que mudaria novamente o rumo da nossa história. Era do Hospital Central, onde Jonas estava internado. Os exames haviam revelado algo que ninguém esperava. Um tumor cerebral de tamanho considerável, localizado em uma região que afetava o controle emocional e a tomada de decisões. A médica neurologista explicou que aquele tipo específico de tumor poderia causar mudanças drásticas de personalidade, agressividade súbita, comportamento impulsivo, sintomas que se agravavam com o consumo de álcool. Não era uma justificativa para o abuso, ela fez questão de enfatizar, mas era um fator que precisava ser considerado. Desabei na cadeira do pequeno consultório, sentindo como se o chão tivesse sido puxado debaixo dos meus pés. Todas as mudanças de comportamento dos últimos meses começaram a fazer um sentido terrível. Os esquecimentos frequentes que atribuímos ao álcool, as dores de cabeça que ele reclamava, mas nunca tratava, a irritabilidade crescente. Qual é o prognóstico?
Perguntei com a voz fraca. Precisamos fazer mais exames para determinar se é maligno ou benigno. Mas pela localização, mesmo sendo benigno, a cirurgia é delicada, com riscos significativos. Saí do hospital em estado de choque, caminhando sem rumo pelo Parque das Águas, nosso local preferido nos tempos felizes. A raiva que sentia de Jonas agora se misturava com compaixão, confusão e culpa. Sentimentos conflitantes que me dilaceravam. Liguei para Vanessa, precisava de orientação. Ela me escutou pacientemente e então disse algo que se gravou em minha mente. Renata, uma doença pode explicar comportamentos, mas não os justifica completamente. Você ainda tem o direito de se proteger, independentemente do diagnóstico dele. Aquelas palavras foram como um farol na tempestade emocional que eu enfrentava. Sim, a situação havia se complicado de maneiras inimagináveis. Sim, Jonas estava doente e precisava de apoio. Mas isso não anulava o trauma que vivi, nem significava que eu deveria voltar à situação de abuso. Agora eu me encontrava diante do maior dilema da minha vida. Como equilibrar compaixão e autocuidado? Como ajudar alguém que me feriu profundamente, sem sacrificar minha segurança física e emocional recém-conquistada? A resposta começou a se desenhar lentamente enquanto observava o pôr do sol refletir nas águas do lago. Não seria fácil, mas eu encontraria um caminho, um que permitisse humanidade sem autodestruição. Um caminho que, ironicamente, só pude enxergar após ter finalmente decidido partir. Naquela noite, após contemplar o pôr do sol no Parque das Águas, tomei uma decisão. Visitaria Jonas no hospital, não por obrigação matrimonial ou culpa, mas por compaixão humana. Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Talvez também precisasse de algum tipo de encerramento para seguir em frente. O Hospital Central era maior e mais impessoal que o São Francisco onde eu trabalhava. Os corredores brancos e assépticos pareciam intermináveis enquanto seguia a sinalização para a ala neurológica. Meu coração batia acelerado, minhas mãos suavam frio. A cicatriz da queimadura no meu rosto, ainda em processo de recuperação, parecia formigar. Um lembrete físico do que havia acontecido. Parei na porta do quarto 407, respirei fundo e entrei. A cena que encontrei não era nada do que esperava. Jonas estava sentado na beirada da cama, cabelos despenteados, barba por fazer, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido anos em apenas semanas. Ao me ver, seus olhos se arregalaram, uma mistura de surpresa e vergonha. Renata, ele murmurou quase inaudível. Não achei que viria. Mantive distância, parada próxima à porta. Uma enfermeira passou pelo corredor, olhou brevemente para dentro e seguiu seu caminho. Senti-me estranhamente protegida por estar em ambiente hospitalar, território que conhecia bem, onde pessoas poderiam intervir se necessário. Os médicos me ligaram, respondi secamente. Falaram sobre o tumor. Um silêncio pesado se instalou entre nós. O que dizer a um homem que te agrediu fisicamente, te humilhou por meses, mas que agora descobres estar com uma doença grave? Onde traçar a linha entre empatia e autopreservação? Não estou pedindo perdão, Jonas falou finalmente, olhando para as próprias mãos. Não mereço. Algo na sua voz me pareceu diferente. Mais lúcido, menos agressivo. Tentei detectar se era manipulação, tática para me fazer voltar. Aprendi no grupo de apoio como agressores podem ser habilidosos nisso, mas seus olhos tinham uma clareza que eu não via há meses. O médico disse que o tumor pode ter afetado meu comportamento. Ele continuou hesitante. Mas não estou usando isso como desculpa. Sei o que fiz. Lembro do seu rosto quando joguei o café. Sua voz falhou. Ele cobriu o rosto com as mãos. Permaneci em silêncio, processando emoções contraditórias. Parte de mim queria gritar, listar cada humilhação, cada empurrão, cada palavra cruel dos últimos meses. Outra parte observava aquele homem destruído e mal conseguia conectá-lo ao monstro que havia se tornado. Como está a Amanda? Ele perguntou, erguendo o rosto novamente. Traumatizada, respondi honestamente. Está dormindo na casa de uma amiga da escola hoje. Não consegue falar sobre você sem chorar. Vi a dor nos olhos dele ao ouvir isso. Uma dor genuína,
Não a autocomiseração típica de quando queria me manipular. Foi quando notei um tremor leve em sua mão direita, um dos sintomas que a neurologista havia mencionado. Quando é a cirurgia? Perguntei, mudando o assunto. Amanhã de manhã. Vão tentar remover o máximo possível, mas pela localização... Ele não completou a frase. Não precisava. Ambos sabíamos dos riscos. Assenti levemente. Fabrício estará aqui? Sim, ele tem sido. Jonas hesitou, como se buscasse as palavras. Ele tem sido o irmão que eu não merecia ter. Depois de tudo que fiz, ficamos em silêncio novamente. O som dos equipamentos hospitalares, o burburinho distante do corredor, o ar-condicionado, tudo parecia amplificado naquele vácuo de palavras. Vou indo, anunciei finalmente, ajustando a alça da bolsa no ombro. Só queria entender melhor a situação. Jonas assentiu resignado. Quando já estava na porta, ele chamou meu nome. Virei-me tensa. Independente do que aconteça amanhã, ele disse com voz embargada. Quero que saiba que você fez a coisa certa ao sair. Deveria ter feito isso antes. Saí do quarto com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. No corredor, encostei-me na parede por um momento, sentindo o peso daquela visita. Uma enfermeira passou e perguntou se eu estava bem. Assenti automaticamente e segui para a saída, caminhando como um autômato até o ponto de ônibus. Durante o trajeto para o pequeno apartamento que agora chamávamos de lar, fiquei observando as luzes da cidade pela janela embaçada. Lembrei das palavras de uma senhora no grupo de apoio, Dona Teresa. O perdão não é para o outro, é para você mesma. Não significa voltar ou esquecer. Significa se libertar. Na época, aquilo soou como um clichê distante. Agora começava a fazer sentido. Ao chegar em casa, encontrei Thalita esperando com um chá. Amanda ainda não havia voltado da casa da amiga. Era melhor assim? Eu precisava organizar meus pensamentos antes de conversar com ela. Como foi? Thalita perguntou-me entregando uma caneca fumegante. Confuso, respondi sinceramente, sentando no pequeno sofá que havíamos comprado em um brechó. Ele parecia ele mesmo, como não o via há muito tempo. Thalita, que me conhecia há mais de uma década, apertou minha mão levemente. O que vai fazer agora? Essa era a questão que martelava em minha mente. Tomei um gole do chá, sentindo o calor descer pela garganta. Vou ajudá-lo com o tratamento. Decidi finalmente, mas à distância. Sem voltar para casa, sem retirar a medida protetiva. Thalita me olhou com uma mistura de surpresa e preocupação. Tem certeza? Depois de tudo que ele te fez? Coloquei a caneca na mesinha de centro e passei as mãos pelo rosto, sentindo a textura irregular da pele em cicatrização. Não estou fazendo isso por ele, Thali. Estou fazendo por mim. Preciso saber que fiz tudo o que podia, dentro dos meus limites, para poder seguir em frente sem olhar para trás. Na manhã seguinte, liguei para o hospital para saber como havia sido a cirurgia. A recepcionista informou que Jonas ainda estava na sala de recuperação, mas que a operação havia sido mais complicada que o previsto. O tumor estava mais enraizado do que mostravam as imagens, afetando áreas adjacentes. Passei o dia no hospital onde trabalhava, concentrando-me nos pacientes, mas minha mente ocasionalmente vagava para o quarto 417 do Hospital Central. No fim do expediente, passei no mercado e depois fui buscar Amanda na escola. No caminho para casa, decidi que era hora de uma conversa franca com minha filha. Paramos em uma sorveteria. Sempre foi mais fácil para ela se abrir enquanto saboreava seu sorvete de morango com chocolate. O pai vai morrer? Ela perguntou abruptamente, após alguns minutos de conversa trivial sobre a asma escola. A pergunta me pegou desprevenida, embora soubesse que estava na mente dela. Os adolescentes têm essa capacidade desconcertante de ir direto ao ponto quando menos esperamos. Não sabemos ainda, respondi honestamente. A cirurgia foi complicada, mas ele é forte. Amanda passou a colher pelo sorvete, desenhando padrões aleatórios. E se ele melhorar? Voltamos para casa. Respirei fundo. Era crucial ser completamente transparente agora. Não, Amanda, não voltamos. O que aconteceu entre seu pai e eu vai além da doença. Um relacionamento saudável não inclui agressão, humilhação ou medo, independente das circunstâncias. Ela assentiu lentamente,
absorvendo minhas palavras. Seus olhos, tão parecidos com os de Jonas, fixaram-se nos meus. Mas você ainda gosta dele? Uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de complexidade. Como explicar a uma adolescente que sentimentos não simplesmente desaparecem, que é possível amar aspectos de alguém mesmo reconhecendo o mal que essa pessoa te causou? Uma parte de mim sempre vai se importar com seu pai. Respondi cuidadosamente. Temos uma história juntos, temos você. Mas gostar de alguém não é suficiente para um relacionamento funcionar. É preciso respeito, segurança, confiança, coisas que perdemos pelo caminho. Amanda ficou pensativa, terminando seu sorvete em silêncio. Finalmente, disse algo que me surpreendeu pela maturidade. Acho que entendo. É tipo quando a Júlia continuou amiga do grupo que espalhou mentiras sobre ela no colégio. A gente ficou dizendo que ela era boba, mas ela disse que precisava ser gentil para se sentir bem consigo mesma, não para agradar eles. Sorri, tocada pela analogia imperfeita, mas sincera. É algo assim, sim. Podemos escolher ser compassivos sem nos colocarmos em risco. Nos dias seguintes, me dividi entre o trabalho, cuidar de Amanda e monitorar à distância a recuperação de Jonas. Fabrício se tornou nosso elo de comunicação, mantendo-me informada sobre cada desenvolvimento. Uma semana após a cirurgia, o resultado da biópsia chegou. O tumor era maligno, glioblastoma multiforme, um dos tipos mais agressivos de câncer cerebral. O prognóstico era reservado, meses, talvez um ano com tratamento intensivo. A notícia me atingiu com força surpreendente. Por mais complicada que fosse nossa situação, jamais desejei algo assim. Pedi um dia de folga no hospital e fui ao Centro de Apoio à Mulher, onde Vanessa me recebeu prontamente. Sinto que devo algo a ele agora, confessei, sentada em sua pequena sala decorada com cartazes motivacionais. Como se o universo tivesse punido Jonas de forma desproporcional e, de alguma forma, fosse minha culpa. Vanessa me observou com seus olhos gentis, mas firmes. Isso é comum, Renata. Vítimas frequentemente assumem responsabilidade por coisas que estão completamente fora do seu controle. Mas você precisa entender, o câncer não é punição, assim como a violência doméstica não era sua culpa. Assenti, enxugando uma lágrima teimosa. Sabia disso intelectualmente, mas emocionalmente era outra história. O que você quer fazer? Ela perguntou. Não o que você acha que deve fazer, mas o que você quer. Refleti por alguns instantes, realmente buscando a resposta dentro de mim, não nas expectativas sociais ou no senso de dever. Quero ajudar com o tratamento, mas mantendo minha liberdade e segurança. Quero que Amanda possa visitar o pai sem que eu precise estar presente. Quero transformar toda essa dor em algo positivo, de alguma forma. Vanessa sorriu levemente, fazendo anotações em seu bloco. São objetivos claros e equilibrados. Vamos pensar em como viabilizar isso. Nas semanas seguintes, estabelecemos um novo tipo de dinâmica familiar, não convencional certamente, mas funcional dentro das nossas circunstâncias. A medida protetiva permaneceu, mas conseguimos autorização judicial para que Amanda visitasse o pai no hospital com a supervisão de Fabrício ou da assistente social. Jonas iniciou quimioterapia e radioterapia, tratamentos agressivos que o deixavam exausto e ainda mais frágil. Eu acompanhava seu prontuário à distância, utilizando meus conhecimentos de enfermagem para garantir que ele recebesse os cuidados adequados. Em uma das visitas de Amanda ao pai, algo inesperado aconteceu. Ela voltou para casa mais calma, menos angustiada que o habitual. Pai pediu desculpas hoje. Ela contou enquanto preparávamos o jantar juntas. Não só por aquela noite, mas por todas as vezes que gritou, que bateu portas, que me fez ter medo de convidar amigas. Pausei o que estava fazendo, surpresa com a revelação. O que você disse a ele? Amanda deu de ombros, cortando tomates com concentração excessiva. Que ainda não sei se consigo perdoar, mas que estou tentando entender. Uma resposta madura demais para seus 16 anos, pensei com um misto de orgulho e tristeza. Crianças em lares conturbados frequentemente amadurecem cedo demais. Foi nessa época que tive uma ideia. No Hospital São Francisco, notei como muitas pacientes demonstravam sinais de violência doméstica.
mas raramente os profissionais de saúde sabiam como abordar o assunto adequadamente. Muitas vezes, como em meu próprio caso, os sinais eram ignorados ou minimizados. Marquei uma reunião com o Dr. Paulo e propus a criação de um protocolo específico para identificação e encaminhamento de possíveis vítimas. Algo discreto, não invasivo, que permitisse oferecer ajuda sem expor a pessoa ou colocá-la em risco maior. Podemos treinar a equipe para reconhecer não apenas marcas físicas, mas padrões comportamentais, expliquei, entusiasmada com a possibilidade de transformar minha experiência em algo útil. Perguntas simples durante a triagem, cartazes nos banheiros femininos com informações de apoio, parcerias com o Centro de Apoio à Mulher. Paulo ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais. Ao final da minha apresentação, ele sorriu. Isso pode salvar vidas, Renata. Vamos implementar. Nas semanas seguintes, mergulhei no desenvolvimento desse projeto. Pesquisei protocolos semelhantes em outros hospitais. Adaptei-os à nossa realidade. Elaborei materiais de treinamento. Era terapêutico canalizar minha energia para algo construtivo, transformar a dor em propósito. Uma tarde, enquanto finalizava uma apresentação para a equipe de enfermagem, recebi uma mensagem de Fabrício. Jonas queria me ver. Não era uma emergência médica, mas havia algo importante que ele precisava dizer pessoalmente. Hesitei. Nas últimas semanas, nossa comunicação havia sido exclusivamente através de terceiros. A ideia de um encontro face a face despertava ansiedade, mas algo me dizia que era necessário. Combinamos um encontro na cafeteria do Hospital Central, um lugar público, neutro, onde me sentiria segura. Cheguei pontualmente às 15 horas, como combinado. Jonas já estava lá, sentado em uma mesa no canto, visivelmente mais magro, a cabeça parcialmente coberta por um gorro que disfarçava a calvície causada pelo tratamento. Ao me aproximar, ele tentou se levantar, mas pareceu momentaneamente desorientado, outro efeito colateral do tumor e dos medicamentos. Sentei-me de frente para ele, mantendo uma distância confortável. Obrigado por vir, ele disse após um momento de silêncio constrangedor. Assenti, esperando que continuasse. Jonas retirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa, empurrando-o suavemente em minha direção. Refiz meu testamento, explicou. Quero garantir que você e Amanda fiquem bem, independente do que aconteça comigo. Olhei para o envelope sem tocá-lo. Não precisava me chamar aqui para isso, Jonas. Poderia ter enviado pelos advogados. Ele passou a mão trêmula pelo rosto cansado. Não é só isso. Queria te ver. Precisava dizer pessoalmente. Ele fez uma pausa, claramente lutando com as palavras. Estou em um grupo de terapia agora, para agressores. Sei que o tumor contribuiu, mas também sei que havia algo errado em mim antes disso. Aquela admissão me pegou de surpresa. Jonas sempre havia resistido à ideia de terapia, considerando-a coisa de gente fraca. O terapeuta me ajudou a ver padrões, coisas que aprendi com meu próprio pai e reproduzi sem perceber, ele continuou. Não estou pedindo para voltar, Renata. Sei que essa ponte foi queimada no momento em que levantei a mão para você. Só queria que soubesse que estou tentando ser melhor, mesmo que seja tarde demais para nós. Senti um nó na garganta. Era a primeira vez que Jonas demonstrava real consciência do ciclo de abuso, sem desculpas ou manipulação. Talvez fosse a proximidade da morte. Talvez o tumor realmente tivesse amplificado tendências pré-existentes que agora parcialmente removido, permitiam maior clareza. Fico feliz que esteja buscando ajuda. Respondi sinceramente. Vai ser importante para seu relacionamento com Amanda, independente de quanto tempo. Não consegui terminar a frase. A realidade de sua condição terminal pairava entre nós como uma presença física. Também queria agradecer, ele disse, surpreendendo-me novamente, por não afastar Amanda completamente, por coordenar meu tratamento mesmo depois de tudo. Não merecia isso. Tomei um gole da água que havia pedido, organizando meus pensamentos. Não fiz por você, Jonas. Fiz porque era o certo a fazer, porque é quem eu sou. E porque, apesar de tudo, você é o pai da minha filha. Ele assentiu, aceitando minhas palavras. Após aquele encontro, algo mudou sutilmente. Não houve reconciliação romântica. Essa possibilidade havia morrido junto com minha confiança naquela noite fatídica.
mas emergiu um tipo diferente de relação, respeitosa, distante, focada no bem-estar de Amanda e no tempo limitado que Jonas ainda tinha. O protocolo que criei no hospital foi implementado com sucesso. Na primeira semana, identificamos 3 possíveis casos de violência doméstica, que provavelmente teriam passado despercebidos no sistema anterior. Foi como acender uma luz num quarto escuro. De repente, víamos o que sempre esteve ali. Enquanto observava uma das enfermeiras recém-treinadas, abordando gentilmente uma paciente com marcas suspeitas, percebi que havia encontrado um propósito maior em meio à tragédia pessoal. O café derramado em meu rosto naquela noite terrível havia deixado cicatrizes, sim, mas também havia aberto caminho para uma versão mais forte e determinada de mim mesma. O outono chegou a Joinville, trazendo consigo ventos frios e folhas douradas que se acumulavam pelas calçadas da Vila das Acácias. 3 meses haviam se passado desde aquela fatídica noite. Minha rotina havia encontrado um novo ritmo. Plantões no Hospital São Francisco, reuniões semanais no Centro de Apoio à Mulher, acompanhamento à distância do tratamento de Jonas e, o mais importante, reconstruir uma relação saudável com Amanda. Nossa vida no pequeno apartamento alugado havia se estabilizado de maneira surpreendente. Com meu salário de enfermeira e a pensão que Jonas passou a enviar regularmente, conseguíamos nos manter com dignidade. Amanda Len havia feito novos amigos no prédio e seu rendimento escolar, que despencara logo após a separação, começava a se recuperar lentamente. Numa terça-feira particularmente movimentada no hospital, fui chamada com urgência para a sala do Dr. Paulo. Ao entrar, notei sua expressão grave e a presença inesperada da doutora Luciana Mendes, oncologista do Hospital Central que acompanhava o caso de Jonas. Renata, a doutora Luciana veio pessoalmente discutir o caso do seu ex-marido. Paulo explicou, indicando que eu me sentasse. Achamos que você deveria ouvir diretamente dela. Meu coração acelerou. As últimas notícias que tivera através de Fabrício não eram animadoras. Jonas não estava respondendo bem à quimioterapia e os efeitos colaterais estavam sendo devastadores. Senhorita Fonseca, começou a doutora Luciana, seu tom profissional mesclado com gentileza. Como você sabe, o tipo de tumor que seu ex-marido apresenta, glioblastoma multiforme, é extremamente agressivo. No entanto, algo incomum está acontecendo no caso dele. Ela abriu uma pasta com exames de imagem, colocando lado a lado 2 ressonâncias magnéticas. Este é o exame de 3 meses atrás, logo após a cirurgia. Ela apontou para a primeira imagem, onde uma área significativa do cérebro aparecia comprometida. E este é o de ontem. Olhei atentamente para as da segunda imagem. Mesmo com meus conhecimentos limitados em neurologia, a diferença era visível. A área afetada estava consideravelmente menor. Isso é normal? Perguntei, confusa. Não com este tipo de tumor, respondeu a oncologista, ajustando os óculos de armação fina. Glioblastomas raramente respondem tão bem à terapia convencional. Estamos intrigados. O que isso significa concretamente? Doutora Luciana respirou fundo antes de continuar. Significa que precisamos reavaliar nosso prognóstico. Jonas pode ter mais tempo do que inicialmente previmos. Potencialmente, muito mais tempo, dependendo de como a doença continuar evoluindo. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Havia me preparado mentalmente para um desfecho rápido e trágico. A perspectiva de Jonas sobreviver por anos, não meses, alterava completamente o cenário que eu vinha construindo. Há uma outra questão, continuou a médica, trocando um olhar significativo com Paulo. Os danos neurológicos causados pelo tumor e pela cirurgia são permanentes em algumas áreas, mas outras estão mostrando sinais de recuperação. Isso está resultando em mudanças comportamentais significativas. Que tipo de mudanças? Questionei tensa. Maior controle emocional, redução da impulsividade, melhor capacidade de julgamento. Psicologicamente, ele parece mais próximo da pessoa que era antes do tumor começar a se desenvolver. Saí daquela reunião atordoada, caminhando pelos corredores do hospital como uma sonâmbula. Encontrei um banco vazio no jardim interno e sentei-me, tentando processar as informações. O destino parecia ter um senso de humor peculiar.
Justo quando eu começava a me adaptar à ideia de um futuro sem Jonas, surgia a possibilidade de sua presença prolongada em nossas vidas. Não era apenas a sobrevivência dele que estava em jogo, mas sua transformação. Se o comportamento agressivo havia sido significativamente influenciado pelo tumor, e se agora esse fator estava sendo controlado, quem era o verdadeiro Jonas? O homem amoroso dos primeiros anos de casamento? O monstro que me agrediu? Ou uma terceira versão, moldada por todas essas experiências? Naquela noite, após o jantar, contei a Amanda sobre o novo prognóstico. Sua reação me surpreendeu, um misto de alívio e apreensão. Isso é bom, não é? Ela perguntou, brincando distraidamente com os talheres. Pai vai viver mais. Sim, é uma ótima notícia, confirmei, observando atentamente suas expressões. Mas isso não significa que vamos voltar, certo? Sua voz tinha uma nota de ansiedade que me partiu o coração. Sentei-me ao seu lado, pegando suas mãos entre as minhas. Não, querida. Nossa vida continua como está agora. Seu pai terá mais tempo para se recuperar, para reconstruir o relacionamento com você. Mas o que aconteceu entre nós dois não muda. Ela assentiu, visivelmente aliviada. Percebi então quanto medo ela ainda carregava. Medo de voltar àquela casa, aquela dinâmica familiar tóxica. Nossa pequena vida atual, por mais modesta que fosse, representava segurança e paz para ela. No dia seguinte, decidi visitar Jonas no Hospital Central. Precisava vê-lo com meus próprios olhos, avaliar essas supostas mudanças. Encontrei-o no jardim terapêutico, sentado numa cadeira de rodas, ainda necessária para distâncias mais longas, embora ele já conseguisse caminhar por curtos períodos. Ao me aproximar, notei imediatamente as transformações físicas. Havia recuperado um pouco do peso perdido nas primeiras semanas de tratamento. O cabelo começava a crescer novamente, ralo e grisalho. Mas foram seus olhos que mais me impactaram. Claros, focados, presentes de uma maneira que não via há muito tempo. Renata, ele sorriu levemente ao me ver, sem aquele tom de súplica ou manipulação que caracterizava nossos últimos encontros. Obrigado por vir. Sentei-me no banco ao lado de sua cadeira, mantendo alguma distância. Soube das novidades, comentei, olhando para as flores do jardim em vez de encará-lo diretamente. A doutora Luciana me procurou. Jonas assentiu. É confuso. Receber esperança quando você já havia aceitado o fim. Sua resposta me surpreendeu pela profundidade, pela ausência de autocomiseração. Como está se sentindo? Perguntei, finalmente me virando para olhá-lo. Fisicamente? Melhorando a cada dia. Mentalmente? Ele fez uma pausa, contemplativo. É como se uma névoa tivesse se dissipado. Consigo ver com clareza coisas que antes estavam distorcidas. Que tipo de coisas? Meus erros! Não apenas os grandes, como... Ele gesticulou vagamente, referindo-se implicitamente à agressão, mas os pequenos também, como fui gradualmente me tornando alguém que nem eu mesmo reconhecia. Ficamos em silêncio por alguns momentos, observando um pássaro que pousou numa árvore próxima. Havia uma tranquilidade em nossa interação que eu não sentia há anos. O que você pretende fazer agora? Perguntei finalmente, com esse tempo extra. Jonas ajustou-se na cadeira pensativo. Continuar a terapia para começar. Estou aprendendo muito sobre padrões de comportamento, sobre como cresci acreditando que homens demonstram força através de controle e intimidação. Ele olhou para suas mãos, agora mais enrugadas e frágeis. Quero ser um pai melhor para Amanda, pelo tempo que tiver. Quero apoiar o trabalho que você está fazendo no hospital. Fabrício me contou sobre o protocolo que você criou. Sua sinceridade parecia genuína, desprovida das manipulações emocionais que eu havia aprendido a identificar. Parte de mim queria acreditar nessa transformação, enquanto outra permanecia cautelosa, lembrando dos ciclos de arrependimento e recaída que caracterizam relacionamentos abusivos. Estou orgulhoso de você, sabia? Ele disse subitamente, me pegando desprevenida. Não apenas por ter tido a coragem de sair, mas por tudo que está construindo agora. Você sempre foi a mais forte de nós dois. Senti lágrimas se formando, mas as contive. Obrigada por dizer isso. Ao me despedir, Jonas não fez nenhuma tentativa de prolongar o encontro
ou de estabelecer outro compromisso. Apenas sorriu e disse: até breve, quando você quiser. Aquela nova dinâmica entre nós, respeitosa, sem expectativas ou cobranças, era estranhamente reconfortante. Na volta para casa, refleti sobre como as pessoas podem mudar, seja por intervenção médica, terapia intensiva ou simplesmente por encararem sua própria mortalidade. Nas semanas seguintes, o protocolo de identificação de violência doméstica que implementei no Hospital São Francisco começou a ganhar reconhecimento. Fui convidada a apresentá-lo em um congresso de enfermagem em Florianópolis. A ideia de falar publicamente me aterrorizava, mas aceitei o desafio. Cada profissional de saúde treinado significava potencialmente mais vítimas identificadas e ajudadas. Amanda começou a visitar o pai com mais frequência, agora sem necessidade de supervisão constante. Voltava desses encontros mais leve, relatando conversas profundas que nunca haviam sido possíveis antes. Ele me pediu para mostrar minhas músicas, contou animada após uma visita. Amanda tinha talento para compor, algo que sempre escondeu de Jonas, temendo suas críticas. E você mostrou? Perguntei curiosa. Sim, ele realmente ouviu, mãe. Fez perguntas sobre o processo criativo, sugeriu alguns ajustes na melodia. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Foi bom. Uma tarde recebi uma ligação inesperada da assistente social Vanessa. Ela estava organizando um evento no Centro de Apoio à Mulher e queria que eu compartilhasse minha experiência. Não apenas como profissional de saúde, mas como sobrevivente. Seu testemunho pode fazer a diferença para muitas mulheres que estão onde você esteve, argumentou Vanessa, especialmente considerando as circunstâncias peculiares do seu caso. Hesitei. Expor minha história pessoal significava abrir feridas ainda em processo de cicatrização, transformar meu trauma privado em narrativa pública. Posso pensar a respeito? Pedi. Claro, respondeu Vanessa compreensivamente. O evento será daqui a 1 mês. Você tem tempo. Aquela noite foi de insônia. Revirava na cama, pensando nos prós e contras de compartilhar minha história. Por um lado, poderia ajudar outras mulheres a reconhecerem sinais de abuso precocemente, a entenderem que violência doméstica não tem justificativa, mesmo quando há fatores atenuantes como doenças. Por outro, exporia não apenas a mim, mas também a Amanda e ao próprio Jonas a um escrutínio público. Na manhã seguinte, durante o café, comentei sobre o convite com Amanda. Sua reação me surpreendeu. Acho que você deveria fazer isso, mãe, ela disse com convicção. Talvez outras meninas da minha idade possam reconhecer quando suas mães estão em perigo. Sua maturidade me comoveu. Não se importa que as pessoas saibam o que aconteceu na nossa família? Ela deu de ombros. Algumas já sabem. Fofocas correm na escola. Pelo menos assim você conta a história verdadeira com um propósito. Decidi conversar com Jonas antes de tomar uma decisão final. Era justo que ele soubesse, já que sua vida também seria exposta, ainda que indiretamente. Marcamos um encontro na cafeteria do hospital, agora um território neutro para nós. Vanessa me convidou para falar no centro. Expliquei após os cumprimentos iniciais. Compartilhar nossa história como um caso de estudo sobre violência doméstica e fatores de saúde. Jonas ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Parte de mim quer aceitar. Transformar algo doloroso em educativo. Talvez ajudar outras famílias a não chegarem onde chegamos. Hesitei antes de continuar. Mas não quero expor você ou Amanda de maneira injusta. Ele tomou um gole de água pensativo. O tremor em suas mãos havia diminuído consideravelmente com a nova medicação. Você tem minha bênção, se isso for importante, disse por fim. Na verdade, se você achar apropriado, eu gostaria de contribuir de alguma forma. Ergui as sobrancelhas. Surpresa. Como assim? Talvez uma carta que você possa ler ou um depoimento gravado. A perspectiva do agressor que reconhece seus erros pode ser valiosa também. Ele sorriu sem humor. Afinal, homens que abusam raramente escutam suas vítimas, mas podem ouvir outros homens. Sua sugestão me pegou de surpresa. Havia uma lógica ali. Muitas campanhas contra a violência doméstica focavam exclusivamente nas vítimas, raramente abordando os perpetradores como pessoas capazes de mudança. Vou pensar nisso, prometi.
genuinamente impressionada com sua disposição em se expor de maneira tão vulnerável. Na semana seguinte, confirmei minha participação no evento. Comecei a escrever meu depoimento, um processo terapêutico por si só, revisitar cada etapa do relacionamento, o início promissor, a deterioração gradual, os sinais de alerta que ignorei, a escalada da violência, a agressão final, a descoberta do tumor, a complexa jornada de recuperação. Me permitiu organizar a experiência de forma coerente, transformando memórias fragmentadas em narrativa. Jonas também cumpriu sua promessa, enviando um depoimento escrito que me deixou em lágrimas. Com uma honestidade brutal, ele descreveu sua própria perspectiva, como justificava seu comportamento, como minimizava suas ações, como culpava o álcool, o estresse e, eventualmente, a mim. Reconheceu o padrão de manipulação que usava para me manter sob controle, incluindo os ciclos de agressão seguidos por períodos de extremo arrependimento e carinho. O tumor não criou o monstro, ele escreveu nas palavras finais. Apenas liberou algo que já existia dentro de mim, algo que eu me recusava a reconhecer e confrontar. A doença me tirou o filtro, a capacidade de controlar meus piores impulsos. Mas esses impulsos eram meus, formados por anos de exemplos tóxicos e crenças distorcidas sobre masculinidade. O evento no Centro de Apoio à Mulher foi marcado para uma quinta-feira à noite. Nas horas que o antecederam, senti um nervosismo crescente. Amanda insistiu em me acompanhar, agora curiosa para ver o trabalho realizado naquela instituição. O auditório estava surpreendentemente cheio. Profissionais de saúde, assistentes sociais, advogadas especializadas em direito familiar e muitas mulheres comuns, algumas provavelmente enfrentando situações semelhantes à que vivi. Quando chegou minha vez de falar, as pernas tremiam tanto que temi não conseguir caminhar até o palco. Mas ao olhar para Amanda na primeira fila, sorrindo encorajadoramente, encontrei a força necessária. Meu nome é Renata Fonseca, comecei, ajustando o microfone. Sou enfermeira-mãe e sobrevivente de violência doméstica. As palavras fluíram mais facilmente do que esperava. Compartilhei não apenas os horrores da agressão, mas também as complexidades emocionais que mantêm mulheres presas em relacionamentos abusivos. O amor que ainda se sente pelo agressor, o medo do desconhecido, a esperança de mudança, as preocupações financeiras, o estigma social. O caso do meu ex-marido tem uma complicação adicional, expliquei após narrar a noite da agressão. Descobrimos posteriormente que ele tinha um tumor cerebral, afetando áreas responsáveis pelo controle de impulsos e julgamento moral. Um murmúrio percorreu a plateia. Podia sentir a tensão, alguns provavelmente pensando que eu estaria prestes a desculpar a violência. Essa descoberta trouxe perguntas dolorosas, continuei. Quanto do comportamento abusivo era causado pela doença? Quanto era parte de sua personalidade? Como separar um do outro? Fiz uma pausa, tomando um gole d'água. A verdade é que não existem respostas simples. O tumor certamente contribuiu para a escalada da violência, mas não a criou do nada. As sementes já estavam plantadas nas pequenas agressões verbais, no controle, no isolamento que foi me impondo gradualmente. Terminei minha fala lendo trechos selecionados do depoimento de Jonas, com sua permissão. O impacto foi visível. Ouvir um agressor admitindo plena consciência de suas táticas manipulativas era raro e poderoso. Após o evento, várias mulheres vieram conversar comigo, algumas compartilhando suas próprias histórias em sussurros, outras fazendo perguntas práticas sobre como reconhecer sinais de abuso ou como acessar recursos de apoio. Uma senhora de meia idade apertou minhas mãos entre as suas, lágrimas escorrendo silenciosamente. Meu marido também mudou depois de um derrame, contou. Ficou agressivo e irreconhecível. Nunca soube se era justo culpá-lo por algo que parecia fora de seu controle. É possível ter compaixão sem se tornar vítima, respondi, repetindo palavras que havia descoberto serem verdadeiras para mim. Compreender não significa aceitar o inaceitável. Voltamos para casa, Amanda e eu, em um silêncio confortável. A noite havia sido emocionalmente exaustiva, mas também estranhamente libertadora. Ao transformar minha história em instrumento de conscientização,
Senti que recuperava algum controle sobre a narrativa. Estou orgulhosa de você, mãe, Amanda disse enquanto preparávamos um chá antes de dormir. Obrigada, querida. Só espero ter ajudado alguém. Com certeza ajudou. Ela afirmou com convicção. E sabe o que mais? Acho que talvez o pai também possa ajudar do jeito dele. Sua observação ficou ecoando em minha mente enquanto me preparava para dormir. Era verdade. A jornada de Jonas, de agressor a alguém capaz de reconhecer e lamentar profundamente seus atos, continha lições valiosas. Em um mundo onde homens violentos raramente mudam ou assumem responsabilidade, seu caso, por mais incomum que fosse, oferecia uma perspectiva importante. Deitada na cama, contemplando o teto, percebi que nossa história familiar, com todas as suas complicações e dores, poderia ter um propósito maior que nunca imaginei. O café quente que marcou meu rosto naquela noite terrível havia iniciado uma cadeia de eventos que agora, surpreendentemente, criava ondas de impacto positivo além de nós. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia clara, formando-se em minha mente. Uma ideia que transformaria ainda mais profundamente, não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Acordei naquela manhã com uma clareza que não sentia há muito tempo. A ideia que surgiu durante a noite parecia agora perfeitamente lógica, quase inevitável. Sentei-me à mesa da cozinha com um caderno e comecei a esboçar um plano enquanto o café passava. Ironicamente, o aroma de café agora carregava significados contraditórios para mim. O trauma da agressão, mas também o despertar para uma nova vida. O que eu havia percebido era simples. Existia uma lacuna enorme no sistema de apoio às vítimas de violência doméstica. De um lado, centros de apoio e delegacias especializadas focavam na proteção imediata. De outro, hospitais tratavam as consequências físicas. Mas faltava uma ponte entre esses serviços, um acompanhamento contínuo que considerasse a complexidade dos casos, especialmente aqueles envolvendo questões de saúde mental ou neurológica. Minha experiência como enfermeira, combinada com minha história pessoal, me colocava numa posição única para abordar essa lacuna. O protocolo que implementei no Hospital São Francisco era apenas o começo. Eu poderia fazer muito mais. Naquela manhã mesmo, marquei uma reunião com Vanessa no Centro de Apoio à Mulher. Ela me recebeu com um sorriso caloroso, ainda entusiasmada com o sucesso do evento da noite anterior. Sua palestra impactou muitas pessoas, Renata, comentou enquanto nos sentávamos em sua sala. Já recebi várias mensagens de mulheres que se identificaram com aspectos da sua história. É por isso que estou aqui, respondi, abrindo meu caderno de anotações. Quero transformar essa experiência em algo maior, mais estruturado. Expliquei minha ideia. Criar um programa de capacitação que integrasse profissionais de saúde, assistentes sociais e operadores do direito para abordar casos de violência doméstica de maneira holística, com atenção especial às situações onde fatores médicos estivessem envolvidos. Pense em quantos casos são mal interpretados nos hospitais, argumentei. Mudanças comportamentais causadas por tumores, AVCs, traumatismos, doenças neurodegenerativas. Isso não justifica o abuso, mas requer uma abordagem diferenciada. Vanessa ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. O diferencial seria a participação de sobreviventes como consultoras, continuei. Ninguém entende melhor as nuances desses relacionamentos do que quem viveu a experiência. Incluindo agressores em recuperação? Ela perguntou perspicaz. Potencialmente sim, em casos específicos, com o devido acompanhamento psicológico. Pensei em Jonas em sua disposição para compartilhar sua perspectiva. Parte do problema é que raramente escutamos esse lado da história de forma construtiva. A reunião se estendeu por 2 horas. Ao final, Vanessa estava visivelmente empolgada com a proposta. Temos um projeto do governo estadual com verba não utilizada, comentou, consultando seu computador. Poderia ser realocada para um programa piloto como esse. Saí do centro de apoio com passos leves, energizada pela possibilidade de transformar minha dor em algo construtivo. No caminho para casa, parei em uma livraria e comprei 3 livros sobre trauma e recuperação.
Estava determinada a me educar formalmente sobre o assunto que havia aprendido da maneira mais difícil. Em casa, encontrei Amanda ao telefone, conversando animadamente com alguém. Quando desligou, seus olhos brilhavam de empolgação. Era o pai, explicou. Ele conseguiu autorização para participar de um estudo experimental no Instituto de Neurologia. Um novo medicamento que pode ajudar na regeneração de tecidos cerebrais afetados por tumores. Sorri, genuinamente feliz por ele. Isso é maravilhoso, querida. Ele perguntou se poderia jantar conosco amanhã. Ela continuou hesitante, para nos contar os detalhes. Disse que entende se não quiser. Refleti por um momento. Os encontros com Jonas haviam se tornado progressivamente mais tranquilos. A medida protetiva ainda vigorava tecnicamente, mas com modificações que permitiam contato supervisionado ou em locais públicos. Podemos ir a um restaurante, sugeri. O cantinho italiano seria adequado. O rosto de Amanda se iluminou. Vou avisar a ele. Naquela noite, enquanto organizava algumas ideias para o projeto, recebi uma mensagem de Thalita. O Hospital São Francisco havia sido contatado por uma revista de enfermagem interessada em publicar um artigo sobre nosso protocolo de identificação de vítimas de violência doméstica. Queriam uma entrevista comigo na semana seguinte. As peças pareciam se encaixar de maneira quase mística. De repente, portas se abriam, oportunidades surgiam. Era como se o universo conspirasse para transformar minha tragédia pessoal em serviço público. O jantar com Jonas no dia seguinte foi surpreendentemente agradável. Ele chegou apoiado em uma bengala. Seu equilíbrio ainda sofria com sequelas da cirurgia, mas parecia mais forte, mais presente. Amanda dominava a conversa, contando animadamente sobre um projeto musical na escola, enquanto Jonas ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas pertinentes. Então, esse estudo experimental, comentei quando o assunto finalmente surgiu. Como funciona? É baseado em nanotecnologia, Jonas explicou, seu rosto iluminando-se com uma esperança cautelosa. Partículas que atravessam a barreira hematoencefálica e entregam medicação diretamente nas células afetadas. Os riscos? Perguntei, a enfermeira em mim automaticamente avaliando o quadro clínico. Existem, claro, mas considerando essa alternativa, ele deixou a frase no ar. Não precisava completar. Ambos sabíamos que, sem intervenções inovadoras, seu prognóstico permanecia sombrio a longo prazo. Quando começa? Próxima semana, se todos os exames preliminares derem verde. Ele hesitou antes de continuar. Na verdade, há outro motivo para este jantar. Preciso nomear um responsável pelas decisões médicas caso eu fique incapacitado durante o tratamento. Amanda ficou tensa ao meu lado. A realidade da condição de Jonas às vezes a atingia como ondas inesperadas. Fabrício seria a escolha óbvia, continuei, referindo-me ao irmão dele. Jonas balançou a cabeça. Ele é emocionalmente próximo demais. Temo que não conseguiria tomar decisões difíceis se necessário. Fez uma pausa significativa. Pensei em você, Renata. Como enfermeira, compreende as complexidades médicas e conhece meus valores, meus limites. A proposta me pegou desprevenida. Era uma responsabilidade enorme carregada de implicações emocionais. Significaria permanecer vinculada a Jonas de maneira profunda, mesmo após tudo o que havia acontecido. Posso pensar a respeito? Pedi, genuinamente dividida. Claro, ele assentiu sem pressionar. E quero que saiba que, independente da sua decisão, já providenciei tudo para que você e Amanda fiquem financeiramente seguras, aconteça o que acontecer. Na volta para casa, Amanda estava silenciosa, perdida em pensamentos. No que está pensando? Perguntei, enquanto dirigia pelas ruas iluminadas de Joinville. É estranho, ela respondeu após um momento. Por tanto tempo tive medo dele. Agora tenho medo de perdê-lo. Suas palavras capturavam perfeitamente a complexidade emocional da nossa situação. O homem que havia nos feito temer por nossas vidas era também o pai que Amanda amava. O parceiro com quem construiu uma vida durante 15 anos antes que tudo desmoronasse. É possível sentir coisas contraditórias ao mesmo tempo, respondi suavemente. Podemos ter medo de alguém e ainda amá-lo. Podemos reconhecer o mal que uma pessoa fez e ainda desejar sua recuperação. Nos dias seguintes,
mergulhei no trabalho de estruturar o programa que havia proposto a Vanessa. Conseguimos agendar reuniões com representantes da Secretaria de Saúde do Estado e da Secretaria de Assistência Social. O projeto ganhava corpo, forma, legitimidade. Uma tarde, enquanto finalizava uma apresentação no meu laptop, recebi uma ligação do Hospital Central. Jonas havia iniciado o tratamento experimental, mas tiveram uma reação adversa. Estava estável, mas os médicos queriam que eu passasse por lá. Não como ex-esposa, mas como a pessoa designada para decisões médicas. Eu havia aceitado a responsabilidade após muito refletir. Ao chegar ao hospital, fui imediatamente conduzida ao escritório da doutora Luciana. Ela me explicou a situação com franqueza profissional. A medicação experimental causou uma inflamação na área já comprometida do cérebro. Conseguimos controlar com corticoides, mas precisamos decidir se continuamos com o protocolo ou interrompemos. Quais são os riscos em cada cenário? Perguntei, tentando manter a objetividade. Se pararmos, voltamos ao prognóstico anterior. O tumor provavelmente voltará a crescer em alguns meses. Se continuarmos, há risco de danos neurológicos permanentes adicionais, possivelmente afetando funções cognitivas e motoras. E a terceira opção? Inquiri, surpreendendo a médica. Deve haver alguma abordagem intermediária. Ela sorriu, apreciando minha perspicácia. Poderíamos reduzir a dosagem em 30% e monitorar mais intensivamente. Isso diminuiria tanto a eficácia quanto os riscos. Jonas está consciente para discutir isso? Parcialmente. Está sedado para controlar a dor, mas lúcido o suficiente para uma conversa breve. Decidimos consultar Jonas juntas. Ao entrar no quarto, encontrei-o pálido, mas alerta. Seus olhos se fixaram em mim com uma mistura de gratidão e preocupação. Desculpe por colocar isso nos seus ombros, murmurou quando a médica explicou a situação. Está tudo bem, assegurei, mas preciso saber o que você quer. É sua vida, sua decisão. Ele pensou por um momento antes de responder. Quero continuar, mesmo com os riscos aumentados. Tem certeza? As sequelas podem ser significativas. Tenho. Sua voz ganhou firmeza. Passei tanto tempo desperdiçando vida, Renata. Agora cada dia importa. Cada momento é precioso. Quero o máximo de tempo possível para consertar o que puder ser consertado. Assenti, respeitando sua decisão. Ao sair do quarto, doutora Luciana me deteve no corredor. É incomum ver esse tipo de relacionamento após violência doméstica, comentou. A maioria das pessoas não conseguiria estar no mesmo ambiente que seu agressor, quanto mais tomar decisões médicas por ele. Refleti sobre sua observação. Nossa situação é excepcionalmente complicada, respondi finalmente. Não acho que sirva como modelo para outros casos. A maioria dos relacionamentos abusivos não tem um tumor cerebral como fator contribuinte. Mesmo assim, ela insistiu. Há algo a ser aprendido aqui sobre perdão, sobre compaixão com limites claros. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto dirigia de volta para casa. Perdão. Uma palavra tão simples, um conceito tão complexo. Havia perdoado Jonas? Não estava certa. Talvez estivesse apenas começando a separar o homem da doença. O pai da minha filha do agressor que me feriu. Uma semana depois recebi um telefonema inesperado. Uma emissora de TV regional queria fazer uma reportagem sobre nosso programa interdisciplinar de atendimento a vítimas de violência doméstica, que agora havia recebido aprovação preliminar e financiamento para um projeto piloto de 6 meses. Gostaríamos de entrevistar você como idealizadora, explicou a produtora. Sua história pessoal adiciona uma dimensão poderosa à reportagem. Hesitei, preocupada com a exposição pública, mas Vanessa, que participava da mesma chamada, argumentou convincentemente. Renata, precisamos de rostos reais para esta causa. Histórias abstratas não mobilizam pessoas da mesma forma. Aceitei, com a condição de que a entrevista focasse principalmente no programa, não em detalhes sensacionalistas da minha experiência. Também pedi que Amanda não fosse mencionada ou filmada. Ela merecia privacidade para processar tudo à sua maneira. A entrevista foi gravada no Centro de Apoio à Mulher, um espaço onde me sentia segura e apoiada. A repórter, uma mulher de meia idade com olhos gentis, conduziu a conversa com sensibilidade.
Falamos sobre os sinais de alerta em relacionamentos abusivos, a importância de redes de apoio e como fatores médicos podem complicar esses cenários sem jamais justificar a violência. O que diria para mulheres que estão agora mesmo assistindo, presas em relacionamentos como o seu? Perguntou a repórter no final. Olhei diretamente para a câmera, pensando em todas as Renatas que poderiam estar assistindo, sentindo-se encurraladas e sem esperança. Diria que você merece segurança e respeito, que comportamento abusivo nunca é sua culpa, que existem pessoas prontas para ajudar, mesmo quando parece que está sozinha. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras, e que sair é apenas o primeiro passo de uma jornada. A verdadeira cura vem depois, quando você redescobre sua força e transforma sua dor em propósito. A reportagem foi ao ar numa terça-feira e teve repercussão imediata. O telefone do Centro de Apoio tocou incessantemente nos dias seguintes. Mulheres buscando orientação, profissionais oferecendo apoio ao programa, até mesmo políticos interessados em expandir a iniciativa para outros municípios. Em meio a esse turbilhão positivo, recebi uma ligação de Fabrício. Jonas havia tido uma melhora significativa na resposta ao tratamento experimental. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Ele está diferente, Renata, comentou Fabrício. Não apenas fisicamente. Tem lido muito, feito terapia 2 vezes por semana. Até começou a escrever um diário sobre a experiência. Aquela notícia me trouxe um alívio genuíno. Por mais complicados que fossem meus sentimentos por Jonas, nunca desejei seu sofrimento ou morte. Especialmente agora que Amanda estava reconstruindo um relacionamento saudável com o pai. Algumas semanas depois, foi convidada a participar de um congresso nacional sobre violência doméstica em São Paulo. Hesitei em aceitar. Significaria viajar por 3 dias, deixando Amanda sozinha pela primeira vez desde a separação. Você deveria ir, insistiu minha filha quando compartilhei minha preocupação. Posso ficar com a Thalita, ou até visitar o pai no hospital por algumas horas depois da escola. Tem certeza que ficaria confortável com isso? Ela assentiu com convicção. Mãe, não sou mais aquela menina assustada de 6 meses atrás. Estou bem, de verdade. Observei-a atentamente, reconhecendo a verdade em suas palavras. Amanda havia crescido imensamente naquele período turbulento. Desenvolvera uma maturidade e resiliência que, embora desejasse que não tivessem sido necessárias tão cedo, não podia deixar de admirar. Além disso, ela acrescentou com um sorriso maroto. Já está mais que na hora de você pensar um pouco em si mesma, não acha? Sua observação me pegou desprevenida. Era verdade. Nos últimos meses havia me concentrado em sobreviver, em apoiar Amanda, em estabelecer nosso novo lar, em desenvolver o programa. Pouco espaço sobrava para mim como mulher, como indivíduo, além dos papéis de mãe, enfermeira e sobrevivente. Decidi aceitar o convite. Em São Paulo, hospedei-me em um hotel modesto próximo ao centro de convenções onde ocorreria o congresso. Na primeira noite, após o credenciamento, caminhei sozinha pelo bairro, descobrindo pequenos restaurantes e livrarias. Havia algo libertador em estar anônima em uma cidade grande, longe dos olhares de pena ou curiosidade que ocasionalmente ainda enfrentava em Joinville. No segundo dia do congresso, após minha apresentação sobre o programa interdisciplinar, fui abordada por uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos e postura elegante. Doutora Luísa Cardoso, apresentou-se estendendo a mão. Coordeno o Departamento de Assistência a Vítimas de Violência no Ministério da Saúde. Conversamos por quase 1 hora em um café próximo. Ela estava impressionada com a abordagem integrada do nosso programa piloto e queria discutir possibilidades de implementação em escala nacional. Precisamos de pessoas como você, Renata, afirmou ao final do encontro. Profissionais que combinam conhecimento técnico com experiência vivida. Estaria interessada em uma consultoria regular para o Ministério? A proposta era tentadora. Significaria viagens mensais a Brasília, um salário complementar significativo e a chance de influenciar políticas públicas em nível federal. Preciso pensar, respondi honestamente. Tenho compromissos em Joinville, minha filha. Claro, sem pressão. Ela sorriu compreensivamente. A vaga estará aberta quando decidir.
Voltei para o hotel naquela noite com a mente fervilhando de possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, vislumbrava um futuro não apenas de reconstrução, mas de genuíno crescimento pessoal e profissional. Ao checar meu celular, encontrei mensagens de Amanda. Estava bem, havia visitado o pai no hospital, os dois tinham composto uma música juntos. Uma foto acompanhava o texto. Amanda sorrindo ao lado da cama de Jonas, um violão apoiado no colo dela. Aquela imagem capturava perfeitamente a jornada extraordinária que havíamos percorrido. De uma família despedaçada pela violência a este novo arranjo, imperfeito, complexo, mas fundamentado em respeito e limites saudáveis. Sentada na varanda do hotel, observando as luzes da cidade, refleti sobre os últimos 9 meses. A queda no abismo, naquela noite terrível, quando Jonas jogou café em meu rosto. O medo paralisante, a decisão de partir, a descoberta do tumor, o diagnóstico terminal que depois se transformou em esperança cautelosa, a reconstrução do meu senso de identidade, o nascimento de um propósito maior através do programa. Percebi então que minha história não era sobre perdão no sentido tradicional, era sobre encontrar significado no sofrimento, sobre recusar-me a ser definida pela violência que sofri, sobre estabelecer limites firmes enquanto mantinha minha capacidade de compaixão. O café que uma vez queimou meu rosto havia, ironicamente, despertado uma versão mais forte de mim mesma, uma Renata que não conhecia, que talvez jamais tivesse descoberto sem essa aprovação. Uma mulher capaz não apenas de sobreviver, mas de transformar sua experiência em um farol para outras perdidas na escuridão do abuso. Olhando para as estrelas parcialmente visíveis no céu urbano de São Paulo, senti uma paz que parecia impossível meses atrás. O caminho à frente ainda seria desafiador. Equilibrar o cuidado com Amanda, apoiar o tratamento de Jonas à distância, desenvolver o programa, possivelmente assumir novas responsabilidades em Brasília. Mas pela primeira vez, não me sentia sobrecarregada por essas complexidades. Estava pronta para abraçá-las, para navegar através delas com a sabedoria duramente conquistada nos últimos meses. Minha história não havia acabado. Na verdade, um novo capítulo estava apenas começando. E assim, amigos que me acompanharam até aqui, compartilhei com vocês a história mais dolorosa e transformadora da minha vida. Uma história que começou com uma xícara de café escaldante no meu rosto e palavras que machucavam mais que as queimaduras. Você é inútil, Renata. Lembro-me de cada momento daquela noite, como se estivesse gravado em fogo na minha memória. O som da porta se abrindo, Jonas cambaleando bêbado para dentro de casa, o cheiro de álcool misturado com raiva, a garrafa térmica em suas mãos, o líquido quente escorrendo pelo meu rosto, o grito de Amanda. Cada detalhe permanece vivo, mas agora consigo olhar para essas memórias sem ser consumida por elas. Compartilhei com vocês como aquele momento terrível foi, paradoxalmente, o início da minha libertação. Como tive a coragem de sair daquele ciclo de violência, mesmo quando parecia impossível. Como encontrei apoio em pessoas como Thalita, minha amiga e colega enfermeira. Vanessa, a assistente social que me mostrou que eu tinha direitos. Dr. Paulo, meu chefe, que reconheceu os sinais que eu tentava esconder. E seu Geraldo, o vizinho idoso que me estendeu a mão quando mais precisei. Contei como a descoberta do tumor cerebral de Jonas trouxe um novo e complexo elemento para a nossa história. Como tive que navegar pelo terreno confuso entre compreensão e responsabilização, entre compaixão e autopreservação. Como precisei explicar para Amanda, uma adolescente de 16 anos, que podemos amar alguém e ainda assim precisarmos nos afastar dessa pessoa. Vocês acompanharam minha jornada de transformação, de vítima silenciosa a sobrevivente vocal, de enfermeira que tratava apenas feridas físicas, a criadora de um programa que reconhece as complexas intersecções entre saúde e violência doméstica. Viram como transformei minha dor em propósito, como cada cicatriz se tornou um lembrete não apenas do que sofri, mas do que superei. E agora, 9 meses depois daquela noite, estou aqui, mais forte, mais sábia, com um futuro que nunca imaginei possível.
Um futuro onde o relacionamento entre Jonas e Amanda pode ser reconstruído em bases mais saudáveis, onde meu trabalho ajuda outras mulheres a reconhecerem sinais de abuso antes que seja tarde demais, onde novas oportunidades profissionais se abrem em horizonte nacional. Esta não é uma história com final feliz tradicional. Jonas ainda luta contra um câncer agressivo. Amanda ainda processa o trauma de crescer em um lar marcado pela violência. Eu ainda carrego cicatrizes físicas e emocionais que jamais desaparecerão completamente, mas é uma história de esperança, de resistência, de transformação, uma prova de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos encontrar força que não sabíamos possuir. Se você está assistindo este vídeo e se encontra numa situação semelhante à que vivi, quero que saiba: você não está sozinha. O primeiro passo, reconhecer o abuso e decidir que merece algo melhor, é o mais difícil. Mas existem pessoas prontas para ajudar. Existem caminhos de saída, mesmo quando todas as portas parecem fechadas. Talvez seu agressor não tenha um tumor cerebral como Jonas. Na verdade, na maioria dos casos, não há explicações médicas para o comportamento abusivo. Apenas escolhas terríveis feitas por pessoas que precisam de ajuda especializada. Mas a mensagem central permanece: violência nunca é aceitável. Nunca é sua culpa. E você merece viver sem medo. Para aqueles que nunca vivenciaram violência doméstica, peço que estejam atentos aos sinais em pessoas ao seu redor. Uma amiga que parou de socializar, que sempre parece ansiosa, que se desculpa constantemente. Um colega de trabalho com machucados frequentes e explicações pouco convincentes. Uma familiar que mudou completamente sua maneira de vestir, falar ou se comportar após iniciar um relacionamento. Pequenas observações e uma pergunta gentil podem literalmente salvar vidas. Se minha história tocou seu coração de alguma maneira, peço que faça 3 coisas simples que podem ter um impacto enorme. Primeiro, se inscreva aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com histórias reais como a minha. Histórias que podem servir de alerta, inspiração ou simplesmente fazer alguém sentir-se menos sozinho em sua própria luta. Temos novos vídeos todos os dias, cada um trazendo relatos pessoais impactantes como este. Segundo, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir esta mensagem. Nunca sabemos quem em nosso círculo pode estar sofrendo em silêncio, exatamente como eu sofri por tanto tempo. Seu compartilhamento pode ser o empurrão que alguém precisa para buscar ajuda. E terceiro, isto é particularmente importante. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos o que achou da minha história. O que mais te impactou? O que você faria em minha situação? Conhece alguém que passou por algo semelhante? Cada comentário cria uma comunidade de apoio, mostrando para outras vítimas que não estão sozinhas em sua jornada. Vocês não fazem ideia do trabalho envolvido na produção destes vídeos. Encontrar pessoas dispostas a compartilhar histórias tão pessoais, gravar em condições que respeitem sua privacidade e segurança, editar o conteúdo de forma sensível e impactante. Por isso, se este canal trouxe algum valor para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho através da função Valeu Demais. Sua contribuição, mesmo que pequena, nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo novos vídeos diariamente. Mais que isso, permite que continuemos encontrando e amplificando vozes como a minha. Vozes que precisam desesperadamente ser ouvidas. Lembro-me de como me senti isolada no auge do abuso. Como acreditava ser a única pessoa enfrentando aquela situação impossível. Como pensava que ninguém entenderia as complexidades do meu relacionamento com Jonas. O que mais me ajudou foi ouvir histórias de outras sobreviventes, saber que não estava sozinha, que havia um caminho adiante. É por isso que canais como o Vingança do Dia são tão fundamentais. Eles quebram o silêncio que permite que a violência doméstica prospere nas sombras. Eles conectam sobreviventes, educam o público e criam uma comunidade de apoio que transcende barreiras geográficas. Antes de encerrar, quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. Compartilhar esses momentos dolorosos não foi fácil, mas saber que minha experiência pode ajudar outras pessoas torna tudo válido.
Hoje, quando olho no espelho e vejo as pequenas cicatrizes que o café deixou em meu rosto, não vejo apenas lembretes de trauma. Vejo marcos de uma jornada de autodescoberta, coragem e transformação. Vejo o rosto de uma mulher que recusou-se a ser definida por aquilo que sofreu. Uma mulher que transformou o café quente em combustível para mudar não apenas sua própria vida, mas potencialmente a vida de inúmeras outras pessoas. Se você está enfrentando sua própria xícara de café escaldante, literal ou metafórica, saiba que existe um caminho adiante. Existe cura. Existe esperança. Obrigada por me ouvirem. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal Vingança do Dia, deixar seu like, comentar abaixo e apoiar nosso trabalho com o Valeu Demais, se puderem. Suas ações ajudam a garantir que histórias como a minha continuem sendo contadas. Até o próximo vídeo, onde outra história de superação espera para ser compartilhada. Uma história que, assim como a minha, pode começar na escuridão mais profunda, mas terminar sob a luz da transformação e esperança.